Na movimentada cidade de Jericó, as ruas estavam tomadas. Havia um alvoroço no ar. Pessoas corriam, cochichavam, se apressavam para garantir um lugar nas margens da estrada de terra batida. Algo incomum estava prestes a acontecer. Não era um desfile, nem a chegada de um líder político. Era muito mais do que isso. Jesus estava vindo. Ele era o rabino galileu que curava doentes, expulsava demônios e falava com uma autoridade que ninguém jamais vira. Uns diziam que ele era o Messias, outros achavam que era só um profeta poderoso. Mas todos concordavam em uma coisa: onde Jesus passava, algo mudava. Entre a multidão estava um homem diferente, baixo em estatura, mas grande em riqueza. O nome dele era Zaqueu, um nome simples, mas com um peso profundo. Zaqueu era um cobrador de impostos, um publicano. Naqueles dias, isso era quase um xingamento. Os publicanos eram judeus que trabalhavam para o Império Romano, recolhendo tributos do próprio povo. Muitos deles, como Zaqueu, cobravam além do que deviam e ficavam com a diferença. Ele havia enriquecido assim, explorando, traindo, acumulando. A cidade o conhecia, mas ninguém queria estar ao seu lado. Ele era desprezado, ignorado, rejeitado. Mas algo dentro dele o inquietava. Talvez ele não entendesse, mas havia um vazio, um desconforto silencioso que nenhuma moeda conseguia preencher. Um buraco na alma que nem sua casa luxuosa, nem sua influência podiam esconder. E quando ele ouviu que Jesus estava chegando à cidade, algo despertou. Ele precisava vê-lo, não para fazer perguntas teológicas, nem para pedir cura. Ele apenas queria ver, olhar de longe. Talvez, secretamente, ele desejasse que Jesus o notasse, ainda que ele mesmo se achasse indigno desse olhar. Mas havia um problema. A multidão o impedia. Ele era baixo e ninguém cederia espaço para alguém como ele. Era fácil ignorar Zaqueu. Ele havia se tornado invisível aos olhos dos outros, apesar da riqueza que possuía. Então, ele correu. Sim, um homem rico, de meia idade, correndo feito uma criança. Algo impensável para alguém de sua posição. Mas o que move alguém que carrega um vazio interior é mais forte que o orgulho. Ele correu adiante da multidão e, ofegante, encontrou uma figueira brava. Subiu nela, talvez com dificuldade, agarrando-se aos galhos, raspando os joelhos, ofegante, suado, mas determinado. Ali, entre as folhas, Zaqueu se escondeu. Não para se esconder de Jesus, mas para conseguir vê-lo. Ele se colocou na árvore com a esperança de ser apenas um espectador. Mas o que ele não sabia é que Jesus já havia visto o seu coração antes que ele subisse ali. Jesus se aproximava. O povo gritava, aplaudia, chamava. Mas então, no meio daquela euforia, ele parou, bem debaixo da árvore. O silêncio caiu sobre todos. Ninguém entendia. Até que Jesus levantou os olhos e olhou diretamente para Zaqueu. Aquele homem acostumado a ser evitado, criticado, apontado, agora era alvo do olhar mais puro, mais santo, mais amoroso que ele já havia sentido. Jesus olhou para cima. O Filho de Deus, o Santo de Israel, olhou para o homem mais pecador daquela cidade e o chamou pelo nome. Zaqueu, desce depressa. Hoje eu preciso ficar na sua casa. Aquilo não fazia sentido algum. Jesus, o mestre tão aguardado, o santo que atraía multidões, estava convidando a si mesmo para estar com um homem odiado, com um corrupto, com um rejeitado? Zaqueu, atônito, desceu rapidamente. Talvez nem sentisse os galhos debaixo dos pés. Seu coração disparava. Havia algo naquele olhar, naquela voz. Pela primeira vez em muito tempo, ele foi chamado. Não pela profissão, não pelo pecado, mas pelo nome. E ele levou Jesus até sua casa, um lugar que muitos julgavam impuro. Mas é nesse tipo de lugar que Jesus gosta de entrar. Em corações feridos, em casas sujas, em histórias quebradas. Os fariseus murmuraram, os religiosos criticaram. Ele entrou na casa de um pecador, diziam.
Mas Jesus não veio para os que se acham santos. Veio para os doentes, para os quebrados, para os esquecidos, para os como Zaqueu. Algo aconteceu naquele jantar. A Bíblia não diz o que foi dito, mas sabemos o que aconteceu. Um milagre, não de cura física, mas de transformação interior. Zaqueu se levantou no meio da refeição, emocionado, quebrantado, tomado por algo novo, e disse: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Ninguém pediu isso a ele. Ninguém o obrigou. Jesus não deu regras. Ele só deu presença. E a presença dele transforma. Onde Jesus entra, a avareza vira generosidade. A corrupção vira justiça. O coração de pedra se derrete. A culpa é substituída por graça. E então, Jesus declarou diante de todos: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa é a essência do Evangelho. É o motivo da cruz. Jesus veio para os que se perderam, para os que se afastaram, para os que não conseguem mais se olhar no espelho, para os que pensam que não há mais chance, para os que vivem em árvores, tentando apenas ver de longe. Mas Jesus não deixa você apenas observar. Ele para, olha para cima e chama pelo nome. Zaqueu representa todos nós, com nossos erros, medos, desejos secretos, com nossa carência de aprovação, com nosso histórico marcado por falhas, mas também com a possibilidade de um reencontro com a graça. Ele nos ensina que basta um passo de busca sincera e Jesus virá ao nosso encontro. Ele nos mostra que ninguém está longe demais para ser alcançado por Deus. Você pode estar escondido, pode ter subido em suas próprias árvores, o orgulho, o trabalho, a religião, as distrações. Pode ter tentado apenas ver Jesus de longe, mas hoje ele para diante de você. Ele olha para cima, ele te vê e diz: Hoje eu quero entrar na tua casa. A pergunta é: você vai deixá-lo entrar? Porque quando Jesus entra, ele muda tudo. Ele cura o passado, limpa as feridas, devolve a dignidade, restaura o propósito. Ele não exige perfeição. Ele só quer sinceridade. Zaqueu desceu, deixou a árvore, recebeu Jesus com alegria e foi transformado. Não por regras, mas por amor. Não por cobrança, mas por graça. E essa graça ainda está disponível hoje. Ela chama, ela encontra, ela restaura. Que hoje você também possa ouvir essa voz e que tenha coragem de descer. Jesus está esperando.